Bem, apresentação do sistema ProSystem custo otimização para barra ligas. O sistema foi baseado, a customização, em dividimos o processo em dois grupos. Os processos básicos, cadastro de cliente, cadastro de fornecedores, cadastro de produtos, cadastro de funcionários administrativos, motoristas, pedreiros, controle de estoque. E os processos operacionais, orçamento, lista de visita do vendedor, vai gerar uma lista de visita, depois ele vai gerar uma confirmação desse pedido pelo vendedor, ele visita a empresa e confirma os dados, aí gera uma ordem, confirma um pedido, gera uma ordem de produção. Essa ordem de produção, quando ela finalizada, ela vai gerar uma baixa de estoque, porque através da ficha de produto. Então, depois também gera uma lista de entrega. Depois, um faturamento, o controle de comissões, o controle de laudo, né, que vai gerar também um controle quando emitir um laudo, um aviso de 7 em 7 dias. A geração dos indicadores financeiros, relatórios de venda do cliente, venda por produto, venda por mês, venda por vendedor. Vamos ver então. Então aqui estamos na tela de cadastro de cliente. Quando você clica em novo, ele abre a tela de cadastro para você cadastrar os dados dos clientes. Esse vai ser vai ser o padrão. Lista de produtos é a mesma coisa. Mostra a listagem dos produtos com a operação de você ver, alterar o status, emitir para a planilha do Excel. Quando você clica em novo, ele vai abrir na tela de ficha de produtos, né? Ali tem a tela de cadastro, aqui a gente postou só a tela de ficha, onde você vem o código, o material e a quantidade. Então, em cada produto, você tem como criar a ficha de produto para ser dado baixa do estoque quando você confirmar que produziu aquele produto. Por exemplo, concreto usinado, quanto de cimento que vai, quanto de areia, quanto de brita. Beleza. Listagem de material é uma coisa. Então, lá você vai cadastrar a lista de material. Areia, cimento, brita, né? E as quantidades vão ter no estoque ali. Essa quantidade vai ter a quantidade de entrada, que é da nota, que você também vai poder fazer a importação pelo XML, ou a entrada através manualmente. Você digita lá o número da nota, a quantidade de produtos, CNPJ, NCM, e aí ele faz a entrada. Quando você vai visualizar só o material e o saldo. Se você quiser ver os detalhes, quais foram as entradas e as saídas, você vai clicar em detalhes e ele vai mostrar entradas e saídas. Então, aqui está a parte de importar o XML da nota de entrada, para fazer a nota de entrada automática. E aqui está a tela onde você registra a entrada de material. Tantos metros de areia, tantos sacos de cimento. Depois aqui, então, tem o pré-orçamento. O pré-orçamento é um orçamento simples que ela faz no WhatsApp. E aqui você vai poder criar cupomzinhos que você, ao clicar nesse cupom, ele vai falar para você se pode confirmar ou cancelar. Você confirmou, aí ele vai gerar a lista do vendedor para fazer o quê? Para ir visitar e verificar os dados. Aqui é só uma lista que ele clicando nessa lista também já abre o WhatsApp para ela poder fazer aquele trâmite que vai falando com o cliente. 30 metros cúbicos de cimento usinado, de concreto usinado. E aí o cliente responde tal. Quando fechou, ela vai clicar com o botão direito e aí ela vai poder fazer a entrada do pré-orçamento. Aqui é a entrada do pré-orçamento, né? Então é só o nome, telefone e o pedido, bem simples. E aí ele gera esse cupomzinho. Ela clicou nesse cupom, então ele tem o botão confirmar e o botão cancela. O confirmar, ele vai gerar a lista para o vendedor fazer a visita. Então ele gera a lista lá. Aí ela tem que completar os dados, tipo de bomba, quantidade, concreto, endereço, tal, porque aí o vendedor vai fazer a visita para confirmar os dados. Isso que está aqui nessa tela também já vai no app. Esqueci de colocar essa tela aqui, mas ele vai no app para o vendedor ter aonde ele vai ter que visitar. Ele pode levar o papel, mas ele também vai ter tudo isso no celular dele. Lista de pré-orçamento do vendedor. Então, aqui é onde entra aqueles dados lá do pré-orçamento. Então, aqui, ó, no comercial, fez o pré-orçamento,
edição da lista do vendedor, confirmou os dados, ele vai para o orçamento. Confirmou o orçamento, pedido confirmado, saída de estoque pela ficha de produto. Vai gerar uma ordem de produção, a ordem de produção faz o carregamento do veículo. Beleza. Orçamento, confirmação do pedido. Então, quando você fica em confirmar o pedido, ele só abre para você botar o status confirmado e o motivo ali, né? Que o cliente deu o aceite. E aí, confirmou o pedido, saída do estoque pela ficha de produto, ordem de produção. Então, aqui ele está confirmando a ordem de produção gerada com sucesso, gera um registro lá na tabela ordem de produção. E aí, então, ele tem o liga, desliga, carrega e o veículo vai entregar o produto. Iniciar a produção. Quando ele gera a ordem de produção lá, ela vem como pendente, como parada. Ele clica no botão iniciar, ele pergunta se ela quer realmente iniciar a produção. Quer iniciar a produção, aí ele ou depois também finalizar a produção. Ele fica verde quando está iniciado e o timer aqui fica contando. Se vocês me informarem o tempo que leva cada um, por exemplo, o tempo que leva para fazer 8, que é para encher um caminhão, né? 8 metros cúbicos de concreto usinado. Quando for 20 metros ou 40 metros, eu tenho como colocar uma barrinha aqui falando se o tempo está terminando ou está acabando. Aí dá para colocar um status aqui de quanto tempo tem ainda aquela ordem de produção rodando. Cadastro de laudo, quando clica lá em laudo, no L de laudo, ele vem aqui para você registrar um laudo. Então é aquilo que ele pediu. Aí vai cadastrar o primeiro laudo dia 7/4, o primeiro dia 14 e o terceiro dia 21. E o sistema vai avisar quando for a data para poder fazer esses laudos. Aqui tem um controle dos laudos, então, né? A lista de contas a receber, que é gerada lá depois que o pedido foi confirmado. Aqui o fechamento, onde ele faz aquelas contas que ela me pediu. Comissão de 1,50 cada metro cúbico para o pedreiro, de 1,50 para o vendedor e para o vendedor e para o motorista, né? E aí ele faz isso e ele fecha em cima de cada venda. A gente pode ver isso aqui detalhado de cada um ou ver já a ficha quanto fechou cada um. Você vai poder colocar o período também. Eu quero o fechamento do vendedor tal do dia 1 ao dia 30, dia 28 de abril. E aí ele faz o fechamento, faz as contas e te dá já o fechamento. Aqui são os relatórios, né? Venda por mês pedido, venda por mês, venda por vendedor, e assim dá para fazer também outros relatórios de acordo com o que vocês quiserem. Bem, esse é a apresentação do sistema customizado aí para barra ligas. Lógico que vamos ter mais customizações, mas só usuários mesmo, usando, que poderão falar o que eles querem mudar.